Se estas crianças vão para a escola com carro da prefeitura, não é o caso de uso irregular de um veículo oficial, mas a conquista de um direito. Esta casa marcou o início de uma cidade e quase foi demolida. Um patrimônio histórico que foi salvo porque a sociedade se mobilizou e encontrou um aliado nesta luta. Dona Iraci não sobrevive sem este aparelho, que consome muita energia. Ela não conseguia mais pagar a conta de luz e precisou de ajuda para garantir o seu direito à vida. As mesmas florestas que geram riqueza podem se tornar uma ameaça. A preservação da natureza é um direito que pertence a todos, pois o meio ambiente não tem dono. A educação das crianças e o transporte escolar também são uma conquista de toda a sociedade. Manter viva a história é uma luta de muitos. E todos nós temos direito à vida e à saúde, mesmo quando não temos dinheiro para o tratamento. Quando estes direitos são ameaçados, é que o Ministério Público entra em ação, com o promotor de justiça. Em casos de homicídio ou tentativa de homicídio, é o promotor de justiça quem busca a condenação do criminoso. Mas os promotores trabalham em muitas outras áreas. A função do promotor de justiça é defender os direitos que não pertencem a apenas uma pessoa ou a um grupo restrito de pessoas. São direitos e garantias conquistados pela sociedade. A história da pequena Aline e de seus colegas é um bom exemplo. A Constituição Federal, que é a maior de todas as leis, diz que toda criança tem o direito de estudar. E diz mais: dar escola para todas as crianças e adolescentes é uma obrigação das prefeituras e do governo do estado. Estas crianças conseguiram uma vaga na escola, mas elas moram a 3 quilômetros do ponto de ônibus mais próximo e a 5 quilômetros do colégio. A mãe de Aline, que também cuida do filho mais novo, um bebê de colo, não tem como levar a filha para a aula. Aí não tinha como. A gente teria que largar o serviço de casa para ir pegar eles meio-dia. Teria que deixar o almoço pronto já para ir pegar eles, para chegar em casa. Que horas que eles iriam chegar em casa para almoçar? Né? Dona Valci se uniu aos vizinhos que moram no mesmo edifício e procurou o Ministério Público, que por lei cuida para que os direitos das crianças e dos adolescentes sejam respeitados. Como o Ministério Público é independente dos governos, os promotores de justiça têm liberdade e independência para cobrar das autoridades o cumprimento da lei. A prefeitura da cidade foi obrigada a providenciar o transporte das crianças para a escola. É que o promotor de justiça que atua na área da infância e juventude, ele tem o dever de zelar pelo bem-estar da criança e do adolescente. Então, sempre que houver violação de qualquer direito da criança e do adolescente, e aqui, no caso, houve violação dos direitos em relação à educação, o promotor de justiça tem o dever de ingressar com ação, visando, resguardar esse direito que está sendo violado. A defesa do meio ambiente é outro exemplo típico de atuação do Ministério Público. Uma das maiores fabricantes de papel do país assinou um acordo com o Ministério Público. Se comprometeu a recuperar as áreas de preservação onde plantou pinos e a pagar 6 milhões de reais como medida compensatória. Isso é uma opção política do Ministério Público. E eu acho que é uma opção que toda a sociedade vem fazendo de tentar uma solução consensual e mais rápida possível do problema. E também foi uma opção do Ministério Público começar pelos maiores cultivadores, pelos maiores plantadores, as maiores empresas que tratam de reflorestamento. Então vamos começar pelas maiores e vamos chegando até aquele pequeno produtor que também está fazendo seu cultivo de forma inadequada. A lei ambiental proíbe a derrubada da mata nativa nas margens de rios e de nascentes. Mas o Pinos se transformou numa atividade tão lucrativa
que está substituindo pastos e áreas de cultivo. E, claro, ocupa áreas onde só deveria haver a mata nativa. O lucro de hoje pode se tornar um prejuízo sem conta no futuro. Uma das obrigações de um promotor de justiça é justamente zelar pelo direito de todos, até mesmo de quem ainda vai nascer. O meio ambiente hoje ele é considerado o direito mais difuso que nós temos, porque ele atinge todo mundo, a geração atual, as futuras gerações. É o bem mais difuso e eu acho de maior importância, talvez, que nós tenhamos hoje, que tem que ser preservado. O Ministério Público também é responsável por zelar pelos direitos de quem já viveu uma vida toda e merece descansar com dignidade. Lavar louça é uma tarefa difícil para a dona Iraci. Com uma doença no pulmão, esta dona de casa só consegue respirar com a ajuda deste aparelho. O equipamento salvou a vida de dona Iraci, mas fez o relógio da luz disparar. A conta de energia passou de R$ 7,00 para cerca de R$ 200,00 por mês. O marido, aposentado, bem que tentou pagar, mas a família não suportou a despesa. A conta agora é paga pela prefeitura da cidade onde eles moram. A solução veio de um acordo proposto pelo promotor de justiça, a prefeitura e a empresa de energia. Eu não podia morar mais em casa, era só lá, no hospital. E eu fiquei satisfeito foi com o promotor que ele me ajeitou e marcou o dia, foi para PUF lá. Dona Iraci e o marido não sabiam que um promotor de justiça poderia ajudá-los. Encontraram o Ministério Público seguindo o caminho que pareceu mais direto para chegar à justiça. Mas muitas vezes o promotor de justiça age antes mesmo de ser procurado. Ele tem o dever de tomar providências sempre que souber de algum caso em que o direito da sociedade é violado. Foi o que aconteceu com este prédio, que agora é um museu. Os jornais noticiaram que a prefeitura estava demolindo casas como esta ao longo da ferrovia. O prédio seria o próximo. Mas estas construções fazem parte da história da cidade. Foi a chegada da estrada de ferro Teresa Cristina, no início do século passado, que trouxe progresso e oportunidades para este lugar. Dona Síria foi testemunha desta história. Isso aqui era muito feio, estava muito abandonada, é uma grande coisa que está sendo feita. Mesmo com toda a experiência de vida, ela ficou surpresa ao saber que a casa se mantém em pé por causa da ação de um promotor de justiça. Não sabia. Eu achei que fosse simplesmente intervenção da prefeitura. A própria Constituição de 88 garantiu ao Ministério Público essa função de preservação do patrimônio histórico, não só do meio ambiente, mas principalmente do patrimônio histórico, do valor histórico, turístico e paisagístico. Em razão disso, cabe ao Ministério Público, ao promotor de justiça em cada cidade, né, zelar pela história do povo catarinense. Se você desconfiar que os seus direitos de cidadão e o de sua comunidade não são respeitados, procure a promotoria de justiça mais próxima da sua casa. O Ministério Público está de portas abertas para ouvir a sua história e o ajudar a encontrar uma solução.